Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Como já fui muito bem apresentada, eu coordeno o programa de vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos aqui no estado de Santa Catarina. Esse nosso programa, ele está vinculado ao programa do Ministério da Saúde, então ele é um programa estadual e tem uma interface com várias áreas da saúde. Hoje ele está localizado dentro da Gerência em Saúde Ambiental, na Diretoria de Vigilância Sanitária. Minha formação básica, sou farmacêutica bioquímica e tenho a honra de estar à frente desse programa há mais ou menos há alguns 5 anos. E hoje, com muita alegria e satisfação, eu dou as boas-vindas a todos que estão aqui conosco a esse primeiro web seminário promovido em resultado de uma exitosa parceria e integração com vários órgãos. Esses órgãos são eles tanto a Diretoria de Vigilância Sanitária Estadual, quanto a Diretoria de Atenção Primária à Saúde, e temos a honra de ter colaboradores aí que têm um conhecimento amplo, um conhecimento sólido, científico, que é a doutora Cláudia e o doutor Pablo. Então, primeiramente, eu agradeço a eles por terem atendido o nosso convite e participar, então, dessa maratona de estudos, que é isso que pretende ser feito. Agradeço a nossa gerência, a pessoa da nossa gerente Michele e também da nossa diretora Lucélia, que nos dão essa ampla oportunidade de estar divulgando, de estar fazendo esse trabalho com uma grande confiança no trabalho desenvolvido. E também a nossa técnica Valquíria, que está nos assistindo, que trabalhou e batalhou para que esse evento acontecesse. Muito obrigada. A proposta inicial desse primeiro evento é trazer informações-chave, informações que se refiram à intoxicação por agrotóxicos, seus impactos à saúde humana e esclarecer as formas de atuação do Ciatox em Santa Catarina. A gente vê que ainda existem grandes oáculos, grandes parênteses nesse conhecimento, e a gente pretende então dar esse suporte para que todos possam estar mais alinhados para fazermos essa vigilância de uma forma mais efetiva. Então, em nome da Coordenação Estadual do Programa de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos, conhecido também como VESPEA, desejo a todos um ótimo evento e que esse seja o primeiro de muitas capacitações como esta, com foco e objetivo na sensibilização, promoção, formação continuada de todos os profissionais envolvidos nessa tão importante vigilância para a saúde de todos nós catarinenses. Obrigada e um bom evento a todos. Então, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aí o Djalma e a equipe de Telesaúde, né, por estar gerenciando todo esse evento, e a Ana Cristina, a Valquíria e toda a equipe do programa do SPEA, pelo convite de estar fazendo essa forma. Já fui apresentada, né, mas sou professora de toxicologia na Universidade Federal de Santa Catarina. Lá aqui nos cursos de farmácia e medicina, né, fazendo aulas relacionadas a várias substâncias químicas, mas enquanto linha de pesquisa já faz algum tempo a questão da exposição a agrotóxicos. Então, também integro, né, os GT agrotóxicos do programa do SPE, já faz algum tempo também. E aí ainda supervisiono o laboratório de pesquisas psicológicas, que fica dentro do hospital universitário, e o Centro de Formação e Assistência Psicológica de Santa Catarina. Boa tarde a todos, parabéns ao pessoal do Telesaúde pelo excelente trabalho. Agradeço o convite. Meu nome é Pablo Moritz, eu sou médico pneumologista e atuo no Ciatox já há alguns anos. E eu represento o Ciatox nessas questões de toxicidade dos agrotóxicos junto ao Ministério da Saúde, junto ao Ministério Público, aqui ao Fórum Catarinense de Combate aos Agrotóxicos e Transgênicos. E a ideia é a gente discutir algumas coisas sobre esse tema que importa a todos nós, né? Bom, então a ideia, pessoal, é passar uma visão geral sobre as consequências à nossa saúde em relação à exposição e intoxicação por agrotóxicos, de uma maneira bem ampla, uma visão bem ampla. Os objetivos, então, da aula são descrever como a gente se expõe de forma aguda e crônica aos agrotóxicos, contextualizar a situação de uso de agrotóxicos no Brasil e no mundo, resumir as evidências científicas atuais sobre as consequências que isso tem à nossa saúde,
e descrever os mecanismos envolvidos nessa toxicidade, porque entendendo a maneira como eles atuam no nosso corpo, a gente consegue entender melhor as consequências e a complexidade dessa questão. É importante frisar que o nosso corpo ele é extremamente permeável, ou seja, tudo que toca na nossa pele é absorvido, tudo que a gente respira é absorvido pelo nosso corpo e, obviamente, o que a gente ingere é absorvido. Então, isso faz com que todos nós estejamos muito expostos e por múltiplas vias, né? A questão dos agrotóxicos, ela envolve desde a agricultura chamada industrial, que são a produção de commodities, soja, milho, até o pequeno agricultor, que na nossa realidade raramente usa equipamentos de proteção individual. Moramos num país tropical, isso é extremamente difícil. Envolve a aplicação de inseticidas nas cidades, principalmente agora pelos surtos de dengue. Então, os inseticidas vêm sendo pulverizados na cidade e todos estamos expostos. Envolve o consumo das substâncias produzidas com agrotóxico, envolve o uso ilegal, né? O chumbinho é o maior exemplo disso. O chumbinho é um agrotóxico potente, inseticida, usado clandestinamente para matar ratos, e isso traz graves problemas. Envolve o nosso dia a dia dentro de casa, porque as substâncias que a gente usa para matar mosquitos e insetos dentro de casa são exatamente da mesma classe dos agrotóxicos, só que em diluições diferentes. Envolve a capina química, por exemplo, realizada nas escolas, ao redor das escolas, nos parques frequentados por crianças. Então, para vocês terem uma ideia, assim, é um contexto bastante amplo, isso não é só produção de alimento, isso tem muita implicação e as mais variadas implicações, né? Isso tem bastante implicações ambientais também, porque tudo que a gente joga na atmosfera é derivado pelo vento, então isso às vezes cobre grandes distâncias. A gente tem problemas muito sérios em áreas agrícolas, com comunidades morando do lado por causa da pulverização aérea, deriva dessas substâncias, né, que é enorme. A gente tem muito problema com contaminação dos corpos hídricos, então tudo que é jogado na superfície vai acabar nos corpos hídricos, e até os mais profundos vai contaminar o lençol freático. E a gente tem análises de água cada vez mais frequentes nos últimos anos, graças ao trabalho do Ministério Público, mostrando cada vez mais contaminação da nossa água de consumo por um número cada vez maior de substâncias químicas, porque isso isso não desaparece simplesmente quando é jogado na planta e no solo. Isso vai seguir isso evapora, cai na chuva, penetra nos corpos hídricos e por aí vai se espalhando pelo meio ambiente. Então, isso tem implicações ambientais muito importantes, né? É possível descontaminar? Não, não é possível descontaminar. Quer dizer, o alimento, se a gente tira a casca, resolve? Não resolve. O agrotóxico penetra na estrutura dos alimentos. Se eu ferver, eu elimino? Não. A água, eu consigo descontaminar a água que eu capto para distribuir nos municípios? Não. O tratamento da água, ele não é para retirar substâncias químicas, ele é só para retirar micro-organismos e deixar a água e filtrar as partículas maiores, mas substâncias químicas é muito difícil de remover da água. O problema do ar na deriva é impossível de conter, para onde vai com o vento o agrotóxico. Os alimentos que chegam para a gente, né? Então, não há uma maneira simples de descontaminação, e a gente precisa desses alimentos, né? Frutas e verduras devem ser a base da alimentação, são a base da prevenção de muitas doenças, prevenção de câncer, fonte de fibra, fonte de vitaminas. Então, a gente não pode abrir mão desse tipo de alimento e a gente não tem como descontaminá-los. A poeira doméstica, a proximidade de área deriva, a poeira doméstica, principalmente na proximidade de áreas em que são aplicados, mas, como eu falei, também na cidade. Quer dizer, não é só no ambiente rural isso. Na cidade, hoje, por exemplo, com a pulverização de inseticidas para o mosquito da dengue, a gente está pulverizando a cidade inteira inseticidas neonicotinoides, que são substâncias químicas altamente tóxicas,
são diluídos, claro, a diluição é um pouco diferente, mas ainda assim o efeito é muito grande, como eu vou mostrar, principalmente para as faixas etárias, para as gestantes, né, do período da gestação, e para a infância e a adolescência, que eu vou explicar por quê. Bom, a situação no Brasil hoje é de 502 ingredientes ativos. A gente, no Brasil, mais ou menos 30%, 40% dos agrotóxicos em uso no Brasil são agrotóxicos que já foram banidos em países desenvolvidos, então a gente usa muito rejeito, ou seja, muita substância que não é permitida em outros países. Praticamente um terço é usado, um terço dos nossos agrotóxicos são dessas substâncias que já foram banidas pela sua grave toxicidade e, no entanto, a gente continua usando. E a gente continua usando cada vez mais. Essa aqui é a curva de crescimento dos agrotóxicos comercializados no Brasil. Isso só vem aumentando. Em 2020 estava em 3 quilos por habitante. Tá? Então, isso é uma escalada impressionante. E esse slide eu acho que desconfigurou, mas ele vem mostrando, ele mostra o crescimento do uso de agrotóxicos banidos. Essa terceira linha, onde diz 39%, 39% passou para 45%, então em 2021 passou para 45% dos agrotóxicos aprovados em 2001, são agrotóxicos já banidos nos países desenvolvidos. Então, nesse ano, já aumentou isso, mais de um terço dos agrotóxicos que a gente usa já foram banidos em países desenvolvidos. Os campeões de comercialização são disparado o glifosato, né? O glifosato é um herbicida, e ele disparado é o agrotóxico mais comercializado no Brasil e no mundo. Em segundo lugar no Brasil é o 2,4-D, que também é um herbicida, um potente desregulador endócrino. Em terceiro lugar, a atrazina e o acefato, e o clorpirifos, que são inseticidas bastante potentes. O clorpirifos já é banido em muitos dos países desenvolvidos. Por que essa distribuição é assim? Por que essa disparidade no uso de glifosato? Por que hoje ele é encontrado praticamente em todo organismo vivo? O resíduo dele existe na urina de praticamente todo mundo, existe em alimentos, não só in natura, mas alimentos processados, os mais variados, até na cerveja. E por quê? Por causa da soja, né? No Brasil, praticamente 80% dos agrotóxicos são aplicados em apenas 4 culturas. Então, 80% da química é só para 4 culturas. A maioria para soja, porque a soja a transgenia da soja é para ela ser resistente ao glifosato, 10% milho, 10% cana-de-açúcar e 7% em algodão. Tá? Essa produção toda de soja e de milho, vejam, 93% da soja e 80% do milho produzido no Brasil são destinados à alimentação de animais, então no país ou no exterior. Então, essa produção de commodities, soja e milho, para alimentar animais, para produzir proteína, para colocar proteína barata na dieta de todo mundo, proteína animal, né? Lembrando que existem fontes saudáveis de proteína vegetal, muito mais saudáveis do que proteína animal, e que não estão relacionadas a câncer, por exemplo, como a carne vermelha, está relacionada a câncer de intestino. E a grande questão da aula é isso aqui. O que a gente sempre trabalhou foi com toxicidade aguda, né? É o que a gente enxerga, o que a gente palpa no dia a dia, é o agricultor intoxicado, os sintomas que a gente consegue são imediatos, mas isso não é absolutamente nada perto do problema da toxicidade crônica. O problema real é a toxicidade crônica, só que como isso são efeitos de longo prazo, como precisa de anos ou décadas para aparecerem, como é mais difícil correlacionar a causa com o efeito, como é mais difícil o diagnóstico da causalidade, porque são doenças multifatoriais, então isso tudo é mais difícil de ser avaliado, e como isso não é avaliado no início, quer dizer, a gente
a indústria desenvolve um produto químico, faz alguns testes, submete para o órgão regulador, ele é liberado o uso e só depois de décadas é que se descobre que, na verdade, aquele uso está relacionado a doenças. Então, essa é a fase que a gente vive hoje. Hoje, a gente está colhendo os dados sobre a toxicidade crônica dos agrotóxicos após algumas décadas de uso em massa. Quer dizer, a gente basicamente submeteu o globo terrestre a uma experiência que é de usar abundantemente uma enormidade de variedade de substâncias químicas nas últimas décadas para aumentar a produção de grãos e para aumentar a produção de proteína, e agora a gente está colhendo a evidência científica de quais foram as consequências dessa exposição a essas substâncias nas últimas décadas, e isso que eu vou apresentar em resumo aqui. É importante a gente entender que existem duas fases que são as fases absolutamente sensíveis e de maior vulnerabilidade do desenvolvimento humano, que são a gestação e a infância. Então, gestação e infância é onde a gente o corpo é extremamente vulnerável, porque são períodos de rápido desenvolvimento que exige muita precisão, e esses químicos, eles atuam bagunçando o desenvolvimento dos neurônios, o desenvolvimento do sistema endócrino. Isso tem inúmeras consequências, como eu vou mostrar. Então, a criança está afetada pelo que ela come, pelo uso residencial de substâncias, como eu citei o exemplo dos mata-insetos que a gente usa em casa, com o que os pais trazem para casa, e aí em específico os agricultores, os floristas, com a proximidade de áreas de uso intensivo de agrotóxicos, como as áreas de produção, e cada vez mais na água que a gente consome ou que a gente toma banho, né? Lembrando que não é só beber água. Em muitas áreas do globo, a presença de agrotóxicos na água é tão grande que a água do banho já virou uma forma de exposição pela absorção pela pele. Então, houve eu participei representando o Ciatox Santa Catarina, junto ao Ministério da Saúde, nessa confecção, nos últimos anos, das diretrizes brasileiras sobre a exposição aos agrotóxicos. A parte toda de exposição aguda já foi publicada, então, aí separado por classes, por substâncias químicas, e agora está em fase final, de revisão final. A parte sobre a exposição crônica aos agrotóxicos está dividida nesses capítulos: carcinogênese, saúde do trabalhador, alterações fisiológicas e reprodutivas do organismo feminino, especificamente, e a infância. Tá? E o que eu vou apresentar são alguns dados do que foi levantado. Então, houve um grande levantamento da literatura feito pelo Ministério da Saúde, uma equipe extremamente competente, e os achados são bem importantes. Ainda não foi publicado, isso que estou apresentando ainda não foi publicado, está em revisão final, como eu falei, mas é basicamente a compilação de tudo que foi publicado na literatura mundial nos últimos anos. Em relação à carcinogênese, existe associação à exposição a agrotóxicos a basicamente cânceres de todos os órgãos. Os principais, os que existem mais dados, são as leucemias e os linfomas, mas todos, tumores cerebrais, trato gastrointestinal, mama, pulmão, próstata, testículos, tireoide, que é super comum, tudo isso existe evidência de que a exposição a agrotóxicos, das mais variadas maneiras, como eu mostrei, é uma causa, estão relacionados, a causalidade vem sendo cada vez mais comprovada. E vejam que para crianças, basta residir na proximidade de áreas de atividade agrícola. Só residir na proximidade já aumenta o desenvolvimento de neoplasias malignas em crianças. O uso doméstico de inseticidas está significativamente associado ao aumento de risco de leucemias e neoplasias do cérebro. E a exposição ocupacional dos pais, seja na agricultura, na floricultura ou na jardinagem, os pais estando expostos, a gente já vê significativamente um aumento do número de vários tipos de câncer nas crianças, porque eles trazem para casa na roupa, na respiração, nos utensílios,
ou na própria deriva, contaminando o ambiente doméstico. Há indícios de associação do desenvolvimento de câncer do cérebro em crianças cujas mães foram expostas a inseticidas domésticos durante a gestação. Então, de novo, a exposição durante a gestação ela é extremamente importante, é uma das mais importantes. Mas vejam, o câncer vai aparecer na idade ou durante a infância, mas é raro, mas pode aparecer apenas na idade adulta, 40, 50 anos depois. Por isso leva esse tempo para essa evidência, corpo de evidência científica aparecer e a gente se dá conta de que, na verdade, aquilo está trazendo graves problemas. E vejam, o uso antes da concepção, quer dizer, existem estudos vários mostrando que o uso de agrotóxicos aqui nas pragas domésticas, vejam, em um ano prévio à concepção, bem como após o nascimento da criança, foi associado ao aumento de risco de câncer, aqui no caso, câncer do sistema nervoso central. E a ocupação paterna também durante pré-concepção, quer dizer, vejam que como mesmo a exposição dos pais antes da fecundação, antes da concepção, ela já aumenta o risco desses cânceres, porque isso é transmitido via genética e epigenética para o feto. Em relação à saúde do trabalhador, existem já inúmeros estudos mostrando evidência a relação com doença coronariana, infarto do miocárdio, hipertensão, acidente vascular cerebral, derrame, né? Insuficiência renal, asma, doenças respiratórias em geral, a desregulação endócrina, que eu vou falar bastante, que leva a diabetes, a disfunção da tireoide, transtornos auditivos são frequentes, transtornos mentais, principalmente a depressão, existe um corpo de evidência enorme, inclusive de muita literatura brasileira sobre a associação da depressão, tendo em vista que muitos dos agrotóxicos são neurotoxinas, os inseticidas, a maioria são neurotoxinas e provocam depressão, e várias doenças neurodegenerativas, como doença de Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, que vem aumentando a prevalência muito. No organismo feminino, especificamente, muita relação com infertilidade, com alterações do desenvolvimento fetal e alterações congênitas, cardíacas, gastrointestinais, do trato geniturinário, etc. Na infância, há uma grande preocupação em relação ao transtorno do espectro autista, né? Isso vem aumentando muito e já há evidência de que o número de evidências já publicadas indicando essa associação vem crescendo nos últimos anos, então isso vai ser colocado nesse documento. E, da mesma maneira, o déficit de atenção e hiperatividade, há bastante evidência que a exposição aos agrotóxicos, em especial aos inseticidas, ela tem correlação. Esse documento que o Ministério da Saúde pretende publicar, ele está baseado nesses grandes estudos que vêm sendo publicados, que a gente chama de meta-análise. Meta-análise é um compilado de estudos de vários anos, estudos que são parecidos, são agrupados, aumentando o poder deles de realmente estarem corretos e demonstrarem a verdade. Então, já existem muitas meta-análises publicadas associando agrotóxicos a câncer de tireoide, a leucemia, principalmente na infância, a tumores cerebrais, a linfomas, várias formas de linfoma. Então, leucemia e linfoma, como eu falei, são os tipos de cânceres mais comumente, mais fortemente relacionados a agrotóxicos. E as doenças neurodegenerativas, muitas também, aqui Parkinson, mas várias outras, como eu já citei. Os estudos de maior peso são aqueles com biomonitoramento, que são aqueles que dosam a substância química em algum tecido humano, quer dizer, dosam no sangue, dosam na urina, dosam no cabelo, ou na poeira doméstica, para realmente tentar mostrar melhor a presença da substância e a relação com a doença. Então, existem muitos já estudos com biomonitoramento e os achados são assim, impressionantes, né? Então, esse aqui é um estudo de agricultores na Califórnia com o clorpirifos, que é um
um inseticida organofosforado tremendamente tóxico, detectado em 88% das amostras de cordão umbilical de mulheres morando próximo a fazendas, próximo à produção. Mostrando inibição da colinesterase, que é essa enzima que é inibida pelos organofosforados, que é o que faz a neurotoxicidade dos inseticidas. Basta a criança coabitar com floristas. O florista traz na roupa, na respiração, na pele, para dentro de casa, e isso acaba na criança, e é detectável isso no sangue das crianças. Metabólitos dos piretroides na urina dos filhos de agricultores, que são inseticidas frequentemente usados, a atrazina, detectável na poeira domiciliar, mesmo após meses após a aplicação, né? Isso é uma outra coisa que a gente vê muito, o que os estudos, a indústria, ela nos estudos preliminares, ela diz, esse produto ele fica no ambiente, no solo ou na água, no máximo 3 meses. Aí, algumas décadas depois, a gente descobre que, na verdade, não eram 3 meses, eram 3 anos. Então, a persistência ambiental é uma coisa que muda muito com o tempo, e se começa a encontrar esses resíduos onde jamais se pensou em encontrar, e com um tempo muito maior do que inicialmente se acreditava. No Brasil, existe esse esforço do Ministério da Saúde para criar isso que se chama de da Rede Brasileira de Biomonitoramento. Então, houve a primeira reunião em 2020, as primeiras reuniões ao longo de 2021, com o seminário, e essa rede está avançando no sentido de o Brasil começar a produzir informação de biomonitoramento, que basicamente a gente tem poucos estudos, mas isso ser gerenciado pelo Ministério da Saúde para trazer mais informações, isso é uma coisa muito importante para a gente. E foi publicado agora, muito recentemente, um estudo grande de revisão sobre a produção científica nacional. Então, agora, em 2022, é um estudo de revisão grande, mostrando o que se produziu. A produção vem principalmente do sul do Brasil. As doenças são as mesmas que eu já falei, doença neurológica, psiquiátrica, auditiva, câncer, efeitos cardiovasculares, malformações fetais, doenças hematológicas, leucemias, linfomas, tremor, fadiga, dor crônica, alterações hormonais, como eu vou falar, gastrointestinal, doenças respiratórias, etc. Tá? Então, mesmo a literatura nacional, com toda a dificuldade que o Brasil tem de produzir ciência, ela cada vez aumenta mais. Quais são os mecanismos pelos quais esse contato com essas substâncias químicas? Então, eu falei assim que a questão da persistência ambiental é uma coisa que muda muito com o tempo, a questão de doenças causadas, a gente está descobrindo agora, depois de tantos anos, mas o que mais mudou, principalmente agora nos últimos anos, foi o entendimento de que não há dose segura. Todos os agrotóxicos, eles têm uma dose considerável, tolerável ou segura para estar presente no ambiente, para estar presente dentro do corpo. E isso, da mesma maneira, foi avaliado rapidamente antes da liberação para uso e nunca reavaliado na maioria das vezes. E hoje a gente está descobrindo que, na verdade, a gente está entendendo esses mecanismos pelos quais a doença é gerada e está aprendendo que, na verdade, em muitos casos, não existe dose segura. Então, os mecanismos principais são gerar câncer, porque produto químico, em geral, irrita e altera genes e gera câncer. Desregular o nosso sistema endócrino, porque ele é extremamente sensível a substâncias químicas externas. Provocar alterações no nosso sistema neurológico, pelo fato dele ser extremamente complexo, e principalmente durante a infância, a gestação, a infância e a adolescência, que é a fase de desenvolvimento frenético do sistema neurológico, a fragilidade dele é enorme, e vários outros mecanismos, como a inflamação sistêmica crônica, como disbiose intestinal, que altera a flora intestinal, que é muito importante, e injúria direta a fígado e rim, causando lesão direta em órgãos.
A disrupção endócrina foi o principal aprendizado dos últimos, isso vem sendo falado assim nos últimos 7 anos, aprendizado que nos diz que a toxicidade, então, não depende da dose da substância, mas sim da época da exposição. E na questão dos químicos, em geral, a exposição no feto determina a doença somente no adulto, quer dizer, demora décadas para o efeito aparecer. Ou seja, o período de latência entre a exposição e a manifestação é muito longo. A gente não está exposto a uma substância, então não adianta estudar uma, tem que estudar esse coquetel ao qual a gente está exposto. E mesmo em um agrotóxico, ele não é o agrotóxico, a formulação que é vendida, ela não é um produto, ela não é uma substância ativa, ela praticamente mais de 50%, 50% ou mais de 50% da formulação são outras substâncias químicas que são adicionadas ao agrotóxico, ao produto ativo, para melhorar o seu desempenho. Então, isso não é estudado. Esses adjuvantes, os coformulantes, em geral, não são estudados. E nem a associação entre agrotóxicos, porque uma mesma cultura de um alimento leva vários agrotóxicos, cada vez mais, né? Então, e o mais terrível é o efeito passar de uma geração para outra. Quer dizer, a mãe está exposta mesmo antes da fecundação e o feto pagar o preço disso por conta da geração de doença via epigenética. Então, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia vem alertando isso, que a disrupção endócrina é um fator muito importante na geração de várias doenças e coloca claramente os agrotóxicos como os principais disruptores endócrinos. Quando a gente fala em disrupção endócrina, a gente fala em afetar o funcionamento da nossa tireoide, do nosso cérebro, que é altamente influenciável por hormônios, da nossa mama, dos nossos testículos, da nossa próstata, ovários, útero. Então, é um efeito geral que vai produzir uma lista de doenças muito grandes. Isso. Então, disrupção endócrina significa provocar obesidade, diabetes, infertilidade, o câncer dos órgãos que são dependentes de hormônios, a mama, próstata, testículos e ovários, alterações da puberdade, alteração na lactação, endometriose, doenças da tireoide, super comum, alterações no comportamento sexual por causa da diferenciação sexual cerebral que ocorre na infância e adolescência. Essa interferência hormonal acaba alterando o comportamento na vida adulta, e a neurotoxicidade, porque o cérebro é altamente... Então, a influência hormonal gera depressão, influência hormonal gera alterações de comportamento. Então, basicamente, a gente tem os agrotóxicos muitas vezes têm dupla via de toxicidade. Quer dizer, o câncer ele é gerado por duas vias. Ele é gerado via genotoxicidade direta, ou seja, toxicidade direta sobre os nossos cromossomos, causando vários tipos, mas como eu falei, principalmente leucemias e linfomas, e via desregulação endócrina, nos órgãos endócrino dependentes. Então, isso gera o câncer de mama, de próstata, de endométrio, tireoide, ovários e testículos. Então, essa dupla via a gente vê no câncer, a gente vê também na neurotoxicidade. Então, essa figura é para a gente entender por que o cérebro da gente ele é tão frágil. Simplesmente porque em 40 semanas ele tem que sair de dentro do útero preparado para viver, ou seja, o cérebro é a máquina mais complexa que a vida na Terra criou. Em 40 semanas ele tem que sair de dentro do útero já suficientemente diferenciado e evoluído para poder tocar para frente o crescimento. Então, de 2 células, ele acaba em milhões de neurônios, com milhões de conexões, com uma regulação de neurotransmissores extremamente complexa. Então, qualquer coisa, especialmente neurotoxinas, inseticidas ou disruptores endócrinos que a gestante vai se submeter pela pele, pela respiração, pela água do banho, pela alimentação
vai ter interferência nisso. É por isso que a gente vê tanta doença hoje, né? Então, a neurotoxicidade dos agrotóxicos causa déficit de atenção, causa transtorno do espectro autista, prematuridade, depressão, suicidalidade cada vez maior, doenças neurodegenerativas em geral. Esse foi um grande estudo que mostrou que basta 3.000 pessoas, que basta morar a 2 quilômetros de uma área agrícola para aumentar enormemente a chance da criança nascer com autismo. Tá? Então, foi um estudo publicado em 2019 na revista British Medical Journal, que é uma dos de maior impacto mundial. Foi um estudo bastante importante. E aí, por último, a gente se pergunta, poxa, mas por que isso acontece? Por que a gente está colhendo essas evidências hoje? Por que a gente usou isso durante décadas? Por que a gente não conseguiu evitar isso, né? A resposta, em parte, está nesse artigo aqui, do New England Journal of Medicine, que eles falam que toda a evidência em relação à segurança, ela foi uma evidência muito falha, e a avaliação de risco sempre foi inadequada. São estudos da década de 80 e 90, foram financiados pela própria indústria, ignoravam esses conceitos de efeitos de baixa dose e todos esses conceitos de disrupção do nosso sistema endócrino, os conceitos de transmissão via genes, e desconsideravam o efeito em crianças e o impacto ecológico. E a maioria com estudos apenas com princípio ativo, sem todos os coformulantes, aquele caldo químico, que é uma embalagem com agrotóxicos, que são muitas vezes mais tóxicos do que o próprio princípio ativo, e que a gente está usando em combinação com vários outros, não só isoladamente. Então, por isso a gente nunca teve avaliação de risco seguro, a gente saiu usando, e hoje a gente colhe a evidência do que isso está. E também, ultimamente, agora, veja, em 2018, foi publicado o maior estudo até hoje publicado sobre faz diferença eu comer alimento dito orgânico. Eles nem, nesse estudo aqui, eles nem certificaram que o alimento era realmente orgânico, mas só o fato de ele ser dito orgânico. Estudaram, vejam, 70.000 franceses acompanhados por 6 anos. Eles já viram que quanto maior o consumo de alimento orgânico, menor o risco de câncer. Tá? Então, existe sim evidência já científica importante mostrando que faz diferença até para o consumidor, não é só para... Claro que o agricultor é muito mais prejudicado, o agricultor está imerso no ar, está na poeira da casa dele, com o filho dele engatinhando dentro de casa, está na água que ele bebe, ele está mergulhado nessas substâncias químicas. Mas mesmo quem acha que está na cidade, longe disso tudo, e que isso é um problema do agricultor, é uma doença do trabalho, não, isso afeta todos nós. E se em 6 anos eu já consigo mostrar que as pessoas têm menos câncer, é porque realmente o efeito é muito grande. Então, concluindo, existe evidência científica abundante hoje, tanto produção nacional, muito mais internacional, de que os efeitos à saúde são bastante deletérios da forma como que a gente está produzindo alimento, e a destinação desse alimento e a maneira como que a gente está fazendo. Os principais mecanismos são carcinogenicidade desses produtos químicos, gerando câncer, a neurotoxicidade, que frequentemente inicia-se na gestação e na infância, e a disrupção endócrina, também frequentemente iniciada até antes da gestação, e afetando a nossa vida do início ao fim. Falando do ponto de vista toxicológico, então a toxicologia mudou, ela mudou com esses estudos. Hoje a gente não fala mais que o veneno se faz pela dose, não. Toxicologicamente falando, não há dose segura para gestantes e crianças em relação à exposição a agrotóxicos em geral, por causa da disrupção endócrina e a neurotoxicidade, que são independentes da dose, que tem a ver só com a época da exposição. Então, estamos aguardando ansiosamente essa diretriz nacional sobre toxicidade crônica, vai ser o primeiro documento nacional
corroborando esses achados científicos no mundo inteiro dos últimos anos. E a gente vive com as peculiaridades brasileiras, né? A gente usando aqui ainda praticamente mais de 1/3 das substâncias químicas que a gente usa já foram banidas pela toxicidade. A gente usa muita substância contrabandeada. A Polícia Federal, no Fórum Catarinense, não cansa de falar sobre a quantidade de apreensões e que depois não tem nem o que fazer com essa carga apreendida, a ausência de fiscalização, a ausência de atuação dos órgãos de controle que deveriam frear esse processo para que a gente possa ter mais saúde, porque o final disso é uma conta gigantesca para a sociedade pagar em termos de câncer, em termos de doença neurodegenerativa, de um envelhecimento carregado de doenças, cada vez com mais doenças. O custo ele é totalmente, quem paga esse custo é a sociedade e não é quem fabricou os agrotóxicos e lucrou vendendo eles, né? Então essa é a realidade que a gente vive hoje. E então eu acho que isso afeta todo mundo e todos nós, como cidadãos, não importa a nossa profissão, não importa onde a gente vive, ambiente rural, urbano, todos nós temos a ver com isso, todos nós temos uma parcela de responsabilidade e podemos atuar em alguma maneira para tentar mudar essa realidade que realmente é uma realidade que traz muito sofrimento, né? Então, seria basicamente isso. Obrigado pela atenção de todos. E aí, no final, a gente vai fazer perguntas e respostas via chat, ok? Bom, então vamos lá, recomeçando. O título, né, da minha fala, então, vai ser Conhecendo Ciatox e como proceder nos casos de intoxicação por agrotóxicos. Vou contextualizar um pouquinho, né, do campo de atuação que é realizado dentro do Ciatox, de todos os Ciatox do Brasil, que é o campo da toxicologia clínica. A toxicologia, enquanto ciência, ela é aquela ciência que estuda a interação entre um organismo vivo e uma substância química, né? E aí essa interação poderá desencadear algum ou vários efeitos. A toxicologia é muito ampla por conta da diversidade de substâncias químicas que tem, então ela é subdividida em áreas e campos de atuação, e a toxicologia é um deles, cujo principal objetivo é prevenir, diagnosticar e tratar o indivíduo intoxicado. Então, a toxicologia clínica é aquela que vai tratar diretamente com o paciente e, portanto, é um campo de atuação muito multiprofissional, né? Dentro do nosso Ciatox, nós temos médicos, farmacêuticos, enfermeiros, biólogos, gostaríamos de ter veterinários, psicólogos, enfim. Então, abrange uma diversidade bastante grande. É importante também diferenciar que dentro do Ciatox acontecem atendimentos relacionados a dois grupos, né? Os grupos de intoxicações e os grupos de envenenamento. As intoxicações vão ser aqueles eventos que vão ser decorrentes da exposição a uma substância química, agrotóxicos, medicamentos, produtos domissanitários, enfim, toda a diversidade de substância química existente. E os envenenamentos são aquelas ocorrências que estão relacionadas com acidentes por animais peçonhentos. Então, tanto um quanto o outro, os profissionais do centro têm condição de estar passando alguma orientação. Esses dois eventos são considerados, na grande maioria das vezes, atendimentos de emergência e têm alta complexidade em função da diversidade de substâncias químicas que existe, e por conta disso há uma variabilidade na gravidade das situações, né? Eu estou falando sob o ponto de vista aqui de intoxicação aguda, então. Em função disso, a Organização Mundial da Saúde, em 1997, publicou um guia, né, para estabelecimento dos centros de controle de intoxicação no mundo,
Aqui a gente, ao lado, tem um acesso a um update dessa publicação. Esse update é de 2020, né, que aqui traz o que o Centro de Controle de Intoxicação tem que ter enquanto estrutura e oferecer. Então, ali fala o mínimo de infraestrutura, de recursos humanos e a necessidade de manutenção permanente desses locais. Um breve histórico desses centros, só para vocês entenderem desde quando o nosso centro existe em Santa Catarina, tá? Então, no Brasil, tudo iniciou lá na década de 60, em São Paulo, né, com o professor Samuel Schwartzman, que era um médico pediatra do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Em 1971, em São Paulo, também foi implantado o primeiro centro. Na década de 70, mais 3 centros iniciaram as suas atividades em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Na década de 80, o Ministério da Saúde fez um movimento importante junto com a Fiocruz para incentivar a implantação de centros no país, e aqui foi, então, implantado o Centro de Informação Toxicológica de Santa Catarina, né? Na época ele foi designado CIT, como uma grande parte dos centros recebiam a denominação. Na década de 90, mais 6 centros, em 2001, a Associação Brasileira dos Centros de Informação Toxicológica, então, foi fundada. Em 2000, mais 5 centros. E aí, finalmente, em 2015, a gente teve a publicação da portaria 1678 de 2015 do Ministério da Saúde. Essa portaria, por sua vez, ela instituiu os Centros de Informação e Assistência Toxicológica. Então, a tentativa aqui foi padronizar os nomes, né, porque existiam nomes diversos para esses locais, CEAV, CIAV, CEATOX, CIT, né? E aí, então, a partir de agora, todo mundo passa a ser denominado Centro de Informação e Assistência Toxicológica, e reconheceu esses locais como estabelecimentos de saúde integrantes da rede de atenção às urgências e emergências no âmbito do Sistema Único de Saúde. O nosso centro passou de CIT Santa Catarina para CIATOX Santa Catarina em 2017, mas ainda hoje a gente ouve muito falar o CIT. Bom, qual é a missão, então, desses centros, né? A missão desses centros é dar suporte aos profissionais... Mas que coisa esse slide? Dar suporte aos profissionais de saúde, à população e às instituições na atenção integral à saúde, através da informação e assistência toxicológica, visando a prevenção e a redução da morbimortalidade por intoxicações e envenenamentos. Então, essa é a missão que todos os centros devem levar à frente. Aqui, para vocês terem uma ideia, né, no mapa do Brasil, como está a distribuição de centros. Nós somos em 32 centros por todo o Brasil, normalmente é um centro por estado, mas tem alguns estados que têm mais de um centro, como Paraíba, que tem 2, Paraná, que tem 4, e São Paulo, que tem 9, e 5 estados, né, esses estados aqui de cima, Pará, o Acre, que não tem centro ainda. Como é que acontece o atendimento junto a um centro, né, junto ao nosso CIATOX? Tem um primeiro contato, no qual a gente vai ter um plantonista que vai solicitar informações importantes. Que informações são essas? Quem é, né, o envolvido na suspeita de intoxicação, se é um adulto, se é uma criança, se é um homem, se é uma mulher, quanto teve de exposição àquela substância, se sabe falar quanto teve, onde aconteceu isso, se foi no trabalho, se foi na casa, o que aconteceu, caiu no corpo, a pessoa ingeriu, né? A pessoa aplicou intencionalmente no cabelo. Quando que foi isso? Se isso foi há 2 semanas atrás, se foi ontem, se foi hoje. Como que isso aconteceu, né? Com a tentativa de tentar esclarecer se isso foi um acidente
ou se eventualmente foi intencional, e quais os sintomas que esse indivíduo está apresentando. Então, é feita uma coleta de informações para começar um processo investigativo. Aqui é o nosso espaço físico, né? Então, nós temos uma bibliografia ampla, acesso a computadores, uma mesa aqui, em volta dessa mesa é feito o atendimento, que hoje é, assim, 99% telefônico, né? Se faz alguma coisa presencial dentro do hospital universitário, junto à emergência adulto, à emergência pediátrica e à UTI. Durante a ligação e após o primeiro contato, então, depois que recebeu essa ligação e se avalia o paciente, se avalia então o caso, rapidamente se busca informação, se pesquisa e tenta o mais rápido possível fornecer uma orientação. Essas informações todas relacionadas ao paciente e à informação que foi passada fica registrado num sistema nosso, né, o DataTox, que é o Sistema Brasileiro de Dados de Intoxicações. Ele é um sistema que foi desenvolvido através de uma parceria do CIATOX Santa Catarina com a equipe de telemedicina da UFSC, né? E aí, então, ali são registradas todas as informações daquele caso. Esse sistema, ele é interfaceado com um sistema de BI, que permite a extração do dado para uma planilha de Excel e a gente fazer um levantamento, por exemplo, de dados epidemiológicos dos registros que são feitos. Depois, então, ele passa, quando a equipe julga necessário, para uma etapa de acompanhamento da evolução. Então, eu não sei se algum de vocês já ligou para o Centro de Informação e Assistência Toxicológica, a depender da gravidade do caso, então, alguém, no mesmo dia, no dia seguinte, ou dali a 2 dias, vai telefonar para o local de origem para verificar como é que está o paciente, às vezes reforçar uma conduta ou alterar uma conduta que, né, foi orientada inicialmente, uma vez que o quadro tenha também tido alguma alteração. E aí, então, os registros dos atendimentos realizados no hospital universitário são encaminhados ao setor dentro do hospital para fazer a notificação no SINAM, né? Então, é importante aqui deixar bem claro que o CIATOX, na verdade, não faz a notificação no SINAM. Ligar para o CIATOX não significa notificar no SINAM, né? Ligar para o CIATOX significa esperar alguma orientação, alguma troca de informação a respeito daquele caso, e aí depois, como etapa final, então, nós tabulamos os dados para os estudos futuros. Bom, eu falei que a nossa busca, a nossa informação, ela tem que ser passada de forma rápida, então a gente utiliza muito livro, né, mas a busca em livro tende a ser um pouco mais demorada. Então, nós temos acessos a bases de dados. Atualmente, a gente utiliza o ToxBase, cuja assinatura, então, é paga pelo Ministério da Saúde e que nos fornece monografias bem objetivas para tentar conduzir a orientação. Estamos em negociação, né, a Associação Brasileira dos Centros, junto ao Ministério da Saúde, para também voltar a ter acesso ao Micromedex. O Micromedex nós tínhamos acesso quando ele era assinado pelo portal de periódicos CAPES, mas quando ele foi comprado pela IBM, a CAPES deixou de assinar o Micromedex e aí nós perdemos o acesso. Então, a gente espera que logo volte a ter o acesso ao Micromedex enquanto uma base de consulta. Bom, então, essencialmente, dentro do centro, nós realizamos que atividades? Nós realizamos atividades de assistência e vigilância, né, no sentido de estar passando informação e identificando quando tem algum evento que se repete, às vezes a gente consegue observar e aciona também a equipe de vigilância.
Também são realizadas atividades de ensino e formação de recursos humanos, por estarmos dentro de uma universidade e dentro de um hospital-escola, né? Então, dentro do CIATOX passam alunos de medicina do internato, né, como uma atividade obrigatória, já que medicina não tem toxicologia no currículo, então eles passam por ali, pelo menos para sair com alguma noção, né, desses casos de intoxicação. Também passam residentes da medicina e da multiprofissional, os da farmácia e os da enfermagem. Além disso, a gente faz atividades de extensão e divulgação científica. A gente vem trabalhando intensamente na divulgação de informação via mídia social, né? Até mesmo ali, o momento pandêmico favoreceu um pouco, incentivou um pouco o desenvolvimento dessa atividade. E aí também realizamos atividades de pesquisa, né, em algumas frentes de atuação. Bom, um pouquinho da epidemiologia, né, do CIATOX, eu vou estar colocando alguns dados de 2021. Em 2021, a gente teve um número de registros que chegou em torno dos 19 mil registros. Deixa eu voltar aqui. Sendo que 97 deles envolviam humanos, 0,6% deles envolviam animais, né? E, eventualmente, algum animal ou ingere uma substância química, sei lá, uma linguiça que tinha chumbinho, e aí ele passa a ter algum sintoma de intoxicação, ou é picado por um animal peçonhento. Então, a gente tem uma procura, apesar de não ter veterinário, mas a gente tem uma procura para discutir algum caso animal também, que é ainda muito pequena, e 2,4% dos nossos registros é relacionados a informações. Às vezes a pessoa só liga porque quer saber a respeito de algum produto, né, ou trabalha em uma empresa, ou trabalha com uma situação e gostaria de alguma informação mais específica, e aí, então, isso a gente registra lá no nosso sistema como uma informação. Esse ano, o CIATOX de Santa Catarina completou 38 anos, e aí a gente tem aqui, então, uma série histórica dos atendimentos de 1984 até 2021, onde a gente vê, ao longo dos anos, um crescente no número desses atendimentos. Né? O nosso maior número de atendimentos foi em 2019, com 21.125, atendimentos, aí em 2020 ele teve uma queda para 18 mil, e em 2021 ele voltou para os 19.482, sendo que durante esse período de 38 anos foram mais de 300 mil registros. Bom, aqui a gente tem os principais agentes envolvidos, né, nesses atendimentos registrados com vítimas humanas, só para vocês terem uma ideia. A gente tem o maior número de registros relacionado com os animais peçonhentos, seguidos das intoxicações causadas por medicamentos, tá? A gente tem um número grande também de ligações para discutir o que a gente chama de diagnóstico diferencial, né? Então, tem uma suspeita de intoxicação, mas não é uma intoxicação, depois a gente chega à conclusão que não teve relação com a exposição àquela substância. 16 mil animais não peçonhentos, e agrotóxicos está aqui, ó. Então, agrotóxicos, eles não são o grupo que mais causam, né, que são os agentes mais envolvidos nos registros de intoxicação nosso. Mas, apesar de não serem, dentre as substâncias químicas, as que mais causam, até 2020, eles sempre foram os que mais levavam a óbito, tá? Então, eram os que desencadeavam as intoxicações mais graves. A gente pensa que por ter um número muito maior de intoxicação por medicamentos, o maior registro vai ser aqui,
Mas não, o que a gente observava sempre era um maior número de óbitos por agrotóxicos. Em 2020, essa liderança aí deixou de existir, porque aí, em 2020 especificamente, as drogas de abuso é que tiveram um maior número de óbitos. De acordo com o gênero, a gente não vê diferença, tá, entre os gêneros, né, 49,5% feminino e 50% masculino. Dentre as circunstâncias, a gente tem um grande número relacionado à circunstância acidental, a grande maioria é de origem acidental. Isso acaba fazendo com que a maioria também curse de forma leve, né? Depois, em segundo lugar, a gente tem a intencional, depois a gente tem o que a gente chama de outras, né? Que ali vão estar relacionadas à exposição a drogas de abuso e bebidas alcoólicas, e em menor número a gente tem a circunstância ocupacional. Então, a circunstância ocupacional é que a gente pensa que pode levar a uma intoxicação aguda, mas pode levar também ao desenvolvimento de sintomas crônicos, né, como esses que o Pablo colocou, elas não chegam tanto ao Centro de Informação e Assistência Toxicológica. Com relação à letalidade nesse período, o que a gente observa é uma oscilação, né, ao longo dos anos com relação a esse registro, sendo que de 2017 para frente a gente tem um decaimento bastante importante, né? E a taxa média de letalidade desses registros aí é algo em torno de 5 por 1.000 habitantes atendidos. Então, aqui a gente faz o acompanhamento para conseguir ter esse dado, né? Então, muito desse decaimento também a gente observa, visualiza aí, quando faz esse acompanhamento e consegue fazer um desfecho apropriado sem perda de segmento. Bom, quando a gente pensa em agrotóxicos, vou voltar aqui, né? Aqui a gente tem o número de registros de intoxicação por agrotóxico no Ciatox em 2021, daqueles 19.482, 592 foram por agrotóxicos, onde a gente tem aqui, então, o maior número de registros por glifosato, seguido de piretroide, depois deltametrina, paraquat, algo ali em torno de 20 registros em 2021, e os inibidores da colinesterase em torno de 80. Então, o glifosato, ele é líder de venda, ele é líder de utilização e ele acaba sendo líder de registro também, né? Piretroide tem aí uma representatividade grande, considerando o número total de registros, e aí o paraquat e os inibidores da colinesterase acabam sendo, sob o ponto de vista de intoxicação aguda, os grupos que causam uma maior preocupação, né? Então, assim, para o glifosato, para o piretroide, a gente tem preocupação, lógico, na intoxicação aguda, mas sob o ponto de vista de exposição crônica, é algo bastante complexo, né? E o paraquat e os inibidores da colinesterase se fazem muito presentes, né, com aquele curso de quadro grave, né, por isso a grande preocupação. Aqui é uma distribuição no nosso mapa de Santa Catarina, aqui, do total de registros de 2019 até 2021, que foram 1.985 registros,
Não consigo mostrar aquele mapa. Vocês conseguem enxergar ele? Esse mapa que você está mostrando agora, peraí. Ele foge. Esse dos municípios prioritários de registro de casos de intoxicações estão aparecendo. Esse você está vendo? Sim. Tá, então tá bom, obrigada. Bom, então foram 1.985 registros, e aqui a gente tem uma distribuição no mapa de Santa Catarina de quem ligou para o Ciatox buscando trocar informações a respeito das intoxicações por agrotóxicos, tá? Os municípios que estão em branco é que não fizeram nenhuma ligação para o Ciatox. Então, por alguma razão, né, a gente entende que não teve nenhuma ocorrência nesses municípios, por isso não houve, então, a busca pelo serviço, ou às vezes a razão, né, dessa conversa, desse web seminário é divulgar o serviço, porque talvez nem todos conheçam a existência ou saibam como fazer para entrar em contato com o serviço. E aí, então, a gente tem a distribuição no mapa em cores, né, de como esse registro no Ciatox de acordo com o município. A gente fez um outro mapa considerando 6 municípios apenas, que são considerados municípios prioritários pelo Ministério da Saúde, junto ao Programa de Vigilância em Saúde de População Expostas a Agrotóxicos. E fez um comparativo entre o que nós encontramos de registro no SINAM de 2014 a 2021, de notificação, desculpa, no SINAM, né, nesse período, e no Ciatox Santa Catarina de 2014 a 2021. Então, a gente tem São José do Cedro com 33 notificações e 3 registros, Abelardo Luz com 24 notificações e 4 registros, Palmitos com 7 notificações e nenhum registro, Papanduva com 17 notificações e 10 registros, Itaiópolis com 61 notificações e 11 registros, e Ituporanga com 12 notificações e 10 registros. Lembrando que a notificação é compulsória, mas a ligação para o Ciatox não, né? Então, a ligação para o Ciatox vai depender da necessidade e da facilidade que o local tem de fazer o contato com o Ciatox para estar discutindo a situação. Então, a gente não espera, na verdade, ter 100% dos casos notificados no SINAM ligando para o Ciatox Santa Catarina, mas aqui é mais a título de curiosidade mesmo. E aí, então, eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito de um serviço que existe dentro do hospital universitário, que é intermediado pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica, que é a realização das análises laboratoriais envolvendo agrotóxicos, e também para outras substâncias, né? Mas como o tema desse web seminário são os agrotóxicos, eu acabei optando por falar só deles, tá? E aí, essencialmente, nós realizamos análises para identificação de paraquat e diquat, e para os inibidores da colinesterase. Tá? Então, nesse mapa aqui, a gente coloca na direita um mapa com a distribuição dos registros que o Ciatox recebeu, né, das intoxicações por paraquat e diquat, e no mapa da esquerda, as notificações no SINAM, sendo que nesses 2 anos foram 67 casos envolvendo paraquat como um agente causador da intoxicação. O paraquat e o diquat são compostos do mesmo grupo, né? Eles são inativados em contato com o solo argiloso, são absorvidos muito rapidamente, então, só que essa absorção ela acontece de forma importante só quando há a ingesta do paraquat ou do diquat. Então, após a ingesta do paraquat, cerca de 1 hora mais ou menos já tem absorção e começa a distribuição no organismo,
E aí, então, em termos de mecanismo de ação, a gente tem essencialmente a formação de uma espécie reativa de oxigênio que forma radical livre e causa dano tecidual. Dano tecidual de onde, né? Por onde ele vai passando. Então, ele vai fazer um dano tecidual de fígado, de rim, e no paraquat, né, que é o agente que desencadeia ali o quadro mais grave, uma lesão pulmonar, uma fibrose pulmonar, que acaba sendo o fator responsável pelo óbito, quando esse óbito acontece, tá? O UDIQUAT segue o mesmo mecanismo, mas a ação maior para na função renal, né? E aí parece que o quadro tem mais chance de ser controlado, tá? Isso eu estou falando de intoxicação aguda. Lembrando que o paraquat, ele foi proibido em 2017, e na ocasião da proibição em 2007, se deu 3 anos para se interromper completamente a produção e comercialização dele, e em 2020 isso se efetivou. Então, nós esperávamos o quê? Uma redução ou uma ausência de intoxicações envolvendo paraquat. Sim, a gente observa uma redução, mas a gente ainda em 2022 tem registro de casos de intoxicação por paraquat. E a intoxicação por paraquat, ela é uma intoxicação que, a depender da quantidade que o indivíduo ingeriu, ela cursa muito rápido, em coisa de 2, 3 dias o paciente já entra num quadro bem complicado, ou ela pode se prolongar ali para 1 semana, mais ou menos, de evolução, às vezes reverte, às vezes não reverte. A grande dificuldade é que se vai fazer terapia antioxidante com corticoide, tentando, então, reverter o quadro, né? Mas a gente não tem nenhum antídoto, tá? Então, ele é um representante do grupo de agrotóxicos bastante preocupante, e por conta disso, é que houve essa proibição em 2017. E aí a gente faz uma análise laboratorial, que é uma análise bastante simples, utilizando a amostra ou de lavado gástrico, que é raro de chegar, porque a lavagem gástrica ela deve acontecer quando a ingestão foi em tempo inferior a 1 hora, né? E aí nem sempre acontece a chegada do paciente durante esse tempo, então é mais comum nós recebermos a amostra de urina. Essa análise toxicológica, então, ela é uma análise qualitativa, ela só vai dizer detectado ou não detectado, né? Que quer dizer tem ou não tem essa substância. Se for na urina, vai indicar que o indivíduo se expôs e absorveu e está eliminando através dessa urina. E ali é feito um método colorimétrico, onde a gente só vê uma variação de cor, né? Então, aqui é uma urina sem paraquat ou diquat, aqui é uma com paraquat, e aqui é uma com diquat. Então, com essa análise simples, a gente consegue dizer se é detectado ou não detectado, e aí, junto com uma história, consegue-se passar para a equipe clínica esse resultado, e aí intensificar os cuidados para com aquele paciente. A emissão de um laudo, então, como eu falei, né, nesse laudo, a resposta que vai ser apresentada vai ser esse detectado e não detectado, e para esse tipo de intoxicação, além da análise toxicológica, se recomendam exames de monitorização que incluem a gasometria, o sódio, potássio, cálcio, fósforo, magnésio, a ureia, creatinina, as transaminases, a bilirrubina e o coagulograma. E o outro grupo são os inibidores da colinesterase, né? Então, entre 2019 e 2021 foram 137, né, registros envolvendo os inibidores da colinesterase. Aqui a gente tem os mapas também. No mapa da direita, o mapa de registros junto ao Ciatox, e no mapa da esquerda, as notificações pelo Sinan, né? Então, a gente de novo vê aquela variação de que não necessariamente o que tem mais notificação é o que tem mais registro.
Aqui eu coloquei alguns princípios ativos e nomes comerciais de representantes de organofosforados e carbamatos. O mais comum envolvido nas intoxicações agudas, pelo menos que chega lá na emergência e que passam para a gente, é o chumbinho, né? Tem um caso na mídia agora veiculando aí, de uma madrasta que parece que né, contaminou um alimento com, ao que tudo indica, chumbinho. Esse chumbinho, quando ele foi registrado no Brasil, houve um momento em que ele foi registrado como um raticida, né, que era o aldicarb, e que foi proibido a utilização com essa finalidade, que seria esse grânulo acinzentado, né, mas ele sempre foi comercializado clandestinamente nesses frasquinhos de glitter, como um raticida sem registro, já que a comercialização era clandestina, porque ele não era de uso residencial na zona urbana, né? Ele era um raticida para uso na agricultura. A partir daí, então, a gente começou a observar que nessas intoxicações haviam características, principalmente em termos de evolução, que também remetiam à exposição a um organofosforado, isso porque normalmente o período para reativação da colinesterase é um pouco mais demorado quando a exposição é por organofosforado em função da ligação que eles fazem com essas enzimas. Tá? Então, a partir daí, a gente tem a intoxicação por chumbinho, que é tratada como uma intoxicação por inibidor da colinesterase, e a gente não sabe necessariamente se foi por um organofosforado ou se por um carbamato pela clínica. Em termos de análise laboratorial, então, a gente consegue fazer a determinação da atividade das colinesterases, né? No nosso organismo, nós temos 3 colinesterases, a acetilcolinesterase ou colinesterase verdadeira ou colinesterase eritrocitária, a butirilcolinesterase ou pseudocolinesterase ou colinesterase plasmática e a colinesterase cerebral. Sendo que a colinesterase cerebral a gente só utiliza em pesquisa com animais, né? A gente ainda não faz colinesterase cerebral em humanos por conta da dificuldade de conseguir o material. E aí, usualmente, se faz mais a colinesterase plasmática. E aqui, né, em Florianópolis, no laboratório de toxicologia, a gente também faz a colinesterase eritrocitária, tá? A colinesterase plasmática, ela parece ter melhor relação com a intoxicação aguda e ela também reverte um pouco mais rápido. E a literatura coloca a proposta da eritrocitária com uma melhor relação para a exposição crônica, sendo que ela também demora mais para se reverter. De uma maneira geral, tanto sob o ponto de vista para monitorar a exposição ocupacional, quanto nas intoxicações agudas, nós realizamos sempre que possível as 2 colinesterases. Então, aqui eu coloco para vocês o perfil dessas colinesterases frente a uma situação de intoxicação aguda, né? E aí, então, assim, o valor de referência da acetil é de 352 a 779. Vejam que numa intoxicação aguda ela é inibida, sim, mas o pico de inibição não é no primeiro dia, é no segundo dia, para esse paciente. Isso aqui era uma intoxicação por chumbinho, tá? Então, não teve o pico de inibição da colinesterase eritrocitária no primeiro dia, pelo 5º dia foi melhorando, lá perto do 15º dia também deu uma leve recuperada, né, mas está longe de chegar entre 352 e 779. Enquanto que a colinesterase plasmática já teve o seu pico de inibição no primeiro dia, e sendo que 7.000 é o valor inferior de referência, tá? E aí, esse valor inferior de referência foi atingido lá próximo do 15º dia, quando foi possível a retirada da atropina nesse paciente, né? Que é o tratamento necessário para manutenção do quadro clínico dele, tá? Então, aqui é o perfil onde a gente vê que as 2 são inibidas e que, de fato, a colinesterase plasmática reverte mais rápido
e a eritrocitária demora mais para se reverter. Além disso, a gente também faz a identificação de inibidores da colinesterase em amostras de soro. Atualmente, a gente consegue identificar 9 princípios ativos. Esse aqui é o resultado do cromatograma do paciente daquelas colinesterases, que era uma história de ingesta de chumbinho, né? Demorou praticamente 14 dias para conseguir retirar a atropina daquele paciente, e na análise cromatográfica a gente conseguiu identificar o terbofós e o clorpirifós, que são 2 organofosforados, tá? Dentro de uma amostra de soro de um paciente cujo relato tinha ingerido chumbinho. Bom, além dos inibidores da colinesterase, há uma série de outros exames laboratoriais de acompanhamento, hemograma, eletrólitos, gasometria arterial, glicemia, função renal e hepática, amilase, lipase, CPK, a radiografia de tórax e o eletrocardiograma. Bom, como fazer contato com o Ciatox? Através do 0800 643 5252, e a gente também tem um celular com WhatsApp para envio de imagens. Sempre que for enviar imagem, seja de um produto ou de um animal, para tirar uma dúvida se é peçonhento ou não, ou ainda de uma lesão, primeiro fazer contato com o 0800, para daí a gente saber que uma imagem está sendo enviada para esse WhatsApp. Aqui também tem uma orientação nesse link sobre como que acontece o envio das amostras, tá? Então, apenas para enfatizar, né, a responsabilidade pelo pagamento dos custos de transporte é do remetente. A gente conseguiu aí, pela Secretaria do Estado, um convênio, né, com a empresa Reunidas, então a Secretaria paga o transporte através dessa empresa dos municípios de Chapecó, São Miguel do Oeste, Maravilha, Porto União e Canoinhas, e os demais municípios normalmente enviam ou por carro da saúde, ou o município consegue algum transporte para estar mandando essa amostra para Florianópolis, né? Mas de uma maneira geral, a responsabilidade desse envio é de quem está enviando essa amostra. Além disso, a gente faz também avaliação da exposição ocupacional, né, através de um termo de cooperação técnica com o LACEN, através da medida das atividades da colinesterase, que é uma medida prevista pela norma regulamentadora número 7 do Ministério do Trabalho, que coloca a determinação dessa colinesterase como um parâmetro para avaliar a exposição ocupacional dos indivíduos que trabalham com estas substâncias. E a gente está aí iniciando, né, uma pesquisa que é intitulada Monitoramento da Saúde e Diagnóstico da Percepção de Risco dos Agentes de Combate a Endemias de Santa Catarina expostos a agrotóxicos. Aqui a gente tem 2 mapas de Santa Catarina. No mapa da esquerda, a gente tem o número de agentes de controle de endemias que foi nos passado no ano passado, né, por município. Então, a gente vê que os municípios que têm maior, ou que tinham um maior número de agentes de endemias, ficavam aqui mais próximos da região litorânea, e nesse outro mapa a gente tem a distribuição por aplicadores, né? Então, o foco aqui é trabalhar com aqueles agentes que estão atuando nos focos da dengue e que utilizam, né, compostos químicos para estar fazendo o controle desses focos. A gente ainda está iniciando e talvez para alguns de vocês que estão aqui, em breve faremos um contato para estar explicando melhor desse trabalho. Bom, é isso, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, deixo aqui o e-mail do Ciatox, caso alguém tenha alguma dúvida, queira trocar alguma informação, o meu e-mail pessoal também, né, pode estar fazendo contato, e o nosso acesso aí do Instagram, @ciatox_sc, para estar acompanhando as nossas publicações. Então vamos lá.
Primeira pergunta: como avaliam a qualificação das equipes em saúde no atendimento aos casos de intoxicações por agrotóxicos? Elas estão preparadas? Pablo, podemos começar por você? Não, eu acho assim, justamente esse esforço do Ministério da Saúde em criar essa diretriz nacional e o esforço do CIATOX no sentido de orientar cada um desses casos. Claro que cada um tem a sua particularidade. A gente tem conseguido evitar coisas iatrogenias, quer dizer, coisas que não deveriam ser feitas e eram feitas antigamente, como lavagem gástrica, que hoje é indicada em muitos poucos casos. Tem conseguido orientar melhor medidas de descontaminação, mas claro que isso é um trabalho permanente e esse é todo o nosso esforço aqui, né, o motivo da gente estar divulgando essas questões aí. Cláudia, queres complementar? Eu acho que é isso que o Pablo falou. O Pablo, ele está mais à frente do contato direto com o profissional, né? Às vezes, o que eu percebo nas conversas é que precisa se reforçar alguma conduta quando se faz esse contato, mas como o Pablo falou, um grande esforço, e o centro está à disposição para seguir nessa linha aí, justamente de qualificar essas equipes. Certo. Próxima pergunta. Diante desses estudos que agora vêm consolidando os efeitos nocivos dos agrotóxicos à saúde, quais são as perspectivas? Vocês enxergam uma maior mobilização para se tratar e estudar o tema, tanto na academia, nas pesquisas, como por parte das autoridades de saúde, de uma forma mais contundente? Pablo. Então, essa é uma ótima pergunta, porque evidência científica já tem demais até. O que precisa agora é realmente essa atuação mais contundente, que depende muito de decisões políticas, né? Quer dizer, realmente de modificar legislação, de modificar a forma como a gente produz alimento. É fundamental a participação de todos, cada um tem a sua forma de... Eu queria, inclusive, deixar o convite para todo mundo pode participar do Fórum Catarinense de Combate aos Agrotóxicos e Transgênicos. É uma iniciativa ótima do Ministério Público em defesa do cidadão. Tem gerado documentos, tem gerado pressão política. Isso é uma maneira. Outra maneira é educar dentro de casa, educar nas escolas. Outra maneira é a gente fazer uma opção de que tipo de alimento comprar, de que tipo de agricultor a gente vai priorizar, né, dar preferência na hora de comprar o alimento. Então, todos nós podemos tomar algumas atitudes para que essa realidade seja mudada, né? O Brasil produz um monte, 97% da produção de agentes biológicos de controle de pragas, não agentes químicos, agentes biológicos, é nacional, é uma produção importante, tem muita ciência por trás. Eu não sou engenheiro agrônomo, mas né, de tanto falar e conviver com eles, eu aprendi isso. Então, isso é produção nacional, ao contrário dos químicos, que 80% é importado da China e traz com todos esses jabanidos, traz todos esses problemas. Então, essas são coisas que todos nós temos a nossa parcela de participação, todos devemos nos envolver, porque, como eu falei, atinge a todos nós, é democrático. Não existe mais, principalmente como a professora Sônia Reis fala, quando contamina a água, vira completamente democrático, e aí todo mundo está envolvido e a água já está bem contaminada. Acho que vai muito por essa linha, né, que o Pablo colocou de cada um ter o seu papel, e acho, mas vejo também um movimento, assim, do Ministério da Saúde e, né, desses grupos relacionados aí às instâncias governamentais, não do âmbito ambiental, mas do âmbito ambiental, que eu digo lá, Ministério da Agricultura e afins, mas da questão do Ministério da Saúde, as gerências ambientais ali, sim, elas estão movimentando muito ativamente, né?
e abrindo espaço mesmo para se discutir, se apresentar isso à população. Então, eu acho que, uma vez informado, tem a chance de fazer a opção que o Pablo colocou, né? E aí, além de democrático, acaba sendo uma opção de cada um, então. Bem interessante isso que vocês colocam, né, com relação que é um assunto intersetorial, né? E aí também o convite aos profissionais de saúde participarem aí nas suas regiões, essa questão aí, enfim, de cada um medir, né, a sua participação e atuar nos fóruns, nos comitês que são intersetoriais, né? Às vezes é importante que a saúde, os profissionais da saúde estejam também ocupando esses espaços de outras áreas que na verdade são aí comuns, né? No, questões de secretarias aí de meio ambiente, de planejamento urbano, de agricultura, enfim, que dependendo das ações que forem adotadas, o impacto vai ser esse impacto que o Pablo colocou, um impacto democrático, né? Que vai atingir a todo mundo, seja na poluição no ar, na poluição do solo, na poluição da água, enfim. Importante a gente lembrar que também cabe a todos nós aí uma parte dessa participação. Enfim, eu acho que era isso para hoje, pelo nosso tempo aqui, pelas interações ali pelo chat. Vou devolver a palavra para vocês dois, Cláudia e Pablo, se vocês quiserem indicar algo agora nesse final, reforçar algo que vocês tenham dito, fazer um agradecimento, só para a gente encerrar a atividade, tá bom? Vamos começar pelo Pablo, seguindo a ordem, aí semana que vem a gente vai para a ordem contrária com a Cláudia e com o Pablo. Pablo, à vontade. Não, é só agradecer a oportunidade, acho que isso é uma oportunidade boa da gente conversar e disseminar esses conhecimentos, e todo mundo tem, como eu falei, sua participação, é fundamental a gente também poder notificar esses casos, como vai ser o assunto da semana que vem, saber quando identificar, o que diagnosticar mais para poder ter mais dados no Ministério, para daí poder tomar mais atitudes assim, baseado em dados, né? Mas seria basicamente isso. Obrigado pela atenção. Eu também gostaria de agradecer, né, o espaço, a oportunidade, reforçar que sempre que julgarem necessário, né, liguem para o Ciatox, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, sempre tem alguém lá para atender, né, Pablo? Então, a gente segue aí à disposição, né, e em caso de qualquer outra dúvida também, que esteja relacionada a uma substância química, não só a intoxicação propriamente dita, pode fazer o contato que a gente tenta, na medida do possível, fazer o esclarecimento.